Quem nunca se desanimou aí? Levante a mão. Por que desanimamos? Várias são as causas desse estado em que nos falta a coragem, a vontade, o entusiasmo. Podemos citar aquelas relacionadas ao nosso corpo físico, um distúrbio hormonal, o distúrbio de algum componente químico que nos falta no corpo orgânico. As condições climáticas, como as temperaturas excessivamente elevadas, mas existem aquelas relacionadas à nossa alma. Por que desanimamos? Quando nos deparamos com um problema de difícil solução, ou quando estamos diante de uma tarefa que nos exigirá um esforço sobrenatural, ou diante de uma decepção com alguém, ou quando nos deparamos com um grande desafio profissional, quando enfrentamos problemas familiares, problemas em nosso quadro de saúde, enfim, percebemos que o desânimo, na grande maioria das vezes, ele vem como uma reação a alguma vivência que nos é apresentada em um dado momento. E assim, percebemos que várias são as reações diante das experiências da vida. Nem todos reagem dessa forma, com esse estado de espírito sem ânimo. Lembrando que o desânimo, ele faz parte da nossa vida sim, e quando ele se apresenta de forma passageira, temporária, com uma curta duração em nosso íntimo, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas o problema é quando nós agasalhamos esse desânimo e aí ele se instala dentro de nós com sucesso. Imaginemos que vamos nos mudar para uma nova residência, uma residência agradável, em um local tranquilo, com bastante natureza ao redor. E diante desse fato, pode ocorrer que algumas pessoas pensem assim: nossa, só de pensar no trabalho que essa mudança me dará, porque terei que encaixotar todas as coisas, depois, quando chegar no novo local, tenho que desencaixotar, organizar, eu já fico desanimada. E outras pessoas, pode ser que pensem completamente diferente. Que delícia! Eu vou me mudar para um lugar tão gostoso e não importa todo esse trabalho que eu terei, porque o importante de tudo isso é o resultado, é a nova oportunidade de vida que eu terei. Então, uma pensa no trabalho, no presente, na dificuldade, não consegue pensar além o benefício que aquilo lhe trará. E a outra, ao contrário, já pensa em todos os benefícios e todas as novas oportunidades e não se desanima. E assim somos nós. Quantas vezes olhamos para uma situação e pensamos apenas no momento presente, pensamos apenas nos valores que estão implícitos nesse mundo material e esquecemos de ampliar o nosso olhar para além da vida presente, sabendo que tudo passa e que tudo nessa vida é passageiro, sim. E assim, para nós conseguirmos então desinstalarmos esse desânimo dentro de nós, precisamos contar com alguns recursos. Os ensinos de Jesus, ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele lista uma série de pessoas sofredoras, injustiçadas
perseguidas, que teriam a sua recompensa, que seriam consoladas, que seriam amparadas pelo Pai. Quando nós lembramos dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, fazendo-nos lembrar que somos criados simples e ignorantes, mas que carregamos uma herança divina em forma de germe dentro de nós para ser desenvolvida ao longo das inúmeras experiências encarnatórias, e que todos nós evoluiremos, porque a iluminação, o progresso moral, intelectual e espiritual faz parte da lei de progresso, que é uma lei divina. A partir do momento que nós olhamos para as coisas sob esse prisma, a nossa compreensão e a nossa reação diante das circunstâncias da vida, ela começa a ser diferente. Mas precisamos também aliar a esses conhecimentos a vivência de todos esses ensinos. Eu estou passando por esse problema hoje, mas amanhã tudo pode ser diferente. Porque a partir do momento que eu me transformo, as coisas ao meu redor vão se transformando, porque eu as enxergo de outra maneira. E precisamos também aliar a esses conhecimentos a vivência, mas também a fé. A fé, essa crença no Pai bondoso, amoroso, que não nos abandona jamais, que o seu olhar justo e atento abarca todas as criaturas. E esse movimento que nós fazemos para nos aproximarmos de Deus fortalece os nossos laços e fortalece ainda a confiança que temos em nós. Porque quando estamos em um bom relacionamento com Deus, quando estamos íntimos e unidos a Ele, nós conseguimos sentir todo o seu amor, sentir que somos os seus filhos amados, e assim também conseguimos reconhecer as nossas potencialidades e sabermos que, se nos é oferecida a dificuldade ou se nos é oferecido o desafio, trazemos dentro de nós os recursos para superá-los. Aliado à fé, nós podemos também agregar a gratidão, o reconhecimento agradável por tudo que nos acontece e nos é concedido. Gratidão pela vida, por todas as coisas. Gratidão pelo bem que nos acontece, pelo mal que não nos acontece e pelo mal que nos acontece, porque muitas vezes o mal é o bem mal interpretado, como nos diz o espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. Mas para que todo esse processo de desinstalação do desânimo possa se iniciar dentro de nós, precisamos acionar um botão. O botão da vontade. Essa força poderosa que contamos, porque se não acionarmos a nossa vontade, todos esses recursos, eles ficam sem utilidade. Pensemos nisso. Pensemos no problema que estamos vivenciando hoje. Mas não pensemos apenas no momento presente. Pensemos lá na frente, que se nós passarmos por aquela dificuldade, por aquela prova, por aquele desafio, com serenidade, com fé, com perseverança, com ânimo, com alegria, que Deus está ao nosso lado e mobiliza todos os recursos para que o auxílio chegue até nós, e que, se cumprirmos e extrairmos as lições que aquela situação nos traz, teremos como recompensa a paz do nosso espírito, teremos como consequência a nossa transformação moral e a nossa melhoria como criatura. Isso nos anima, não nos anima? Assim, quando você trouxer o coração apertado, o olhar entristecido, um tanto desanimado ante o fato ocorrido, jamais se esqueça, nunca está sozinho.
Em tudo que lhe aconteça, Deus lhe guarda o caminho. Prosseguir é preciso na senda da evolução. Traga sempre o sorriso a cada desilusão. O olhar justo e atento do Pai, de amor e redenção, sopra o divino alento que lhe alcança a direção. Tenha fé como guia, a tempestade passará. Persevere dia a dia, agradeça e vencerá. Obrigada pela atenção de todos, pensemos nisso e até mais.